Atenção, emissoras do Grupo Cidade de Comunicação. FM Cidade 99.1, Atlântico Sul FM e AM Cidade 860. Programa Antenas e Rotativas. Oferecimento Cid Carvalho e Advogados. Rua Teofredo Goiana 446, Cidade dos Funcionários. 3279-2170. Senhoras, alô, senhores, aqui Cid Carvalho. Está começando o nosso programa Antenas e Rotativas. Eu quero começar o programa talvez de um modo diferente, uma coisa mística. Nós ouvimos muitas vezes, eu pelo menos cansei de ouvir, Deus é brasileiro. Isso é dito por católicos, espíritas, adventistas, o que for a crença de cada um. Deus é brasileiro. E eu desconfio que é verdade. Deus é brasileiro. O senhor falou aí que Deus é brasileiro. E é? E São Francisco é um santo vivo. Esse é o título do livro do Marcelo Oliveira. Como é o nome do livro? São Francisco, o Santo Vivo. Esse livro é mais vivo do que nunca. Exato. Por isso o Marcelo Oliveira, pai, está aqui, nós convidamos e combinando desde ontem, ele está aqui para falar do livro dele, que já esgotou. É um livro que já... Fale do microfone. O livro que já esgotou, como eu disse, foi publicado pela Prêmios Editora, e, coincidentemente, nós convidamos o Marcelo, através do Calbi, professor Calbi, eles são amigos, e a entrevista vai ocorrer hoje, exatamente dia de São Francisco. Pronto. Não é? São as coisas boas que a espiritualidade conduz aí pra gente. Então o Marcelo está aqui, pai, às suas ordens. Pronto. Ele é filósofo e teólogo. Ele é. Ele ensinou na nossa faculdade católica, que é ali no seminário da Prainha, durante muito tempo. Mas vamos deixar ele falar do currículo dele, falar do livro, que ele tem histórias a respeito de São Francisco interessantíssimas. Pois não. Ô Marcelo. Pois não. Como é que você está? Muito feliz pelo convite de estar aqui diante de presenças tão importantes, e a sua presença, que eu sempre tenho acompanhado pela rádio, mas nunca tive a honra de vê-lo pessoalmente. Para mim é uma honra muito grande. Muito bem. Eu estou um pouco rouco, mas não tenha dúvida de que eu posso entrevistá-lo, mesmo rouco, como estou hoje. Ô Marcelo, você é cearense? Não, eu sou pernambucano. É pernambucano, não é? E já viveu aqui? Vive aqui? Sim, já estive aqui em outra ocasião. Mas eu passei meu maior tempo em São Paulo, onde fiz meus estudos por lá. Eu sei. Esse livro você escreveu quando? Em 99 começaram uns estudos meus lá em São Paulo. Nessa época eu fazia ainda filosofia e teologia. Quando eu fui para São Paulo, na PUC de São Paulo, eu já estava no mestrado e eu estava escrevendo sobre aspectos convergentes nas peregrinações de Meca, Roma e Assis. Quando eu estava prestes a encerrar esse trabalho, alguém me disse: você conhece Canindé? Digo, Canindé?
O estádio de Canindé? Não, Canindé, que fica no Ceará. Lá tem uma experiência que eu gostaria que você fosse conhecer. E eu vim para Canindé e me deparei com uma cena assim, espetacular, única. Eu vi uma fila de romeiros organizados ao seu modo, né, a sua forma de organizar, olhando pela fechadura da porta principal do convento dos frades franciscanos para ver lá do outro lado São Francisco vivo. Essa experiência marcou bastante. Extraordinário. São Francisco de Assis, que teve o nascimento em 1181, 82, há alguma variação, né? E lá mesmo na Itália ele faleceu, em 1226. Porém, em Canindé, os romeiros, os devotos, sobretudo aqueles que eles mesmos chamam de mais fiéis, afirmam que São Francisco não nasceu lá na Itália, não. Nasceu em Canindé. Nasceu em Canindé e está vivo, escondido pelos frades. É uma experiência. Lindo, né? É lindo. Essa experiência de tomar posse é muito interessante. Quando eu vi aquela cena, alguém gritava, chorando, emocionado, dizendo que tinha visto São Francisco, uma disse assim: eu olhei pela fechadura da porta e vi São Francisco olhando para mim. Eu vi sim, ele piscando os olhos para mim. Aí eu comecei a perceber que não se tratava apenas do olho de São Francisco, mas do olhar de São Francisco. Talvez o olhar que nós devamos dar para as pessoas mais humildes e simples que ele tanto via. Interessante demais. Muito interessante. Agora, eu pergunto, qual o aspecto mais marcante da vida que parecia esquecida de São Francisco e gradativamente São Francisco foi saindo do nada, até se impor à história da humanidade? São Francisco dizia em outra ocasião, na mesma ideia de que quando você não tem nada, é porque Deus já é tudo na sua vida. À medida que você vai se esvaziando, você vai se preenchendo. Esses devotos de Canindé apontam para este mesmo caminho. Quando eles falam do santo vivo, eles não estão se remetendo, não estão falando de um personagem histórico, não estão falando de São Francisco de Assis tão simplesmente, embora venha influenciar na vida deles. Eles estão falando de si mesmos. Essa vontade, essa ânsia de querer estar vivo, apesar dos sofrimentos que eles enfrentam, apesar das promessas não cumpridas de políticos, apesar de tantas situações que fogem o nosso controle. São Francisco vivo é uma maneira, é uma manifestação própria dos romeiros de Canindé. Não se trata apenas de falar, ele está vivo no meu coração, ele está vivo na minha fé, mas eles pacificam, eles materializam esse São Francisco vivo a partir dos ex-votos. Interessante. O ex-voto, ou ex-votos, né, como isso, muita gente gosta de dizer em latim, a verdade é que São Francisco tem um aspecto maior do que a vida de qualquer outro santo, sim, pela fé que se tem nele. Eu vi em Canindé a contrição com que se contemplou a imagem de São Francisco. Eu passei uma época de minha vida indo muito a Canindé com o Tonico Marreiro, que já morreu e que era um ilustre jornalista interiorano que se unia à Rádio Uirapuru, a qual eu pertencia. Então me acostumei com aquela grandiosidade do santo,
toda a cidade pronta para homenageá-lo hoje, amanhã e sempre. Você sente isso quando vai a Canindé? Sim, sinto isso. Por isso que a essencialidade deste livro, dessa experiência, como na sua pergunta, é exatamente a ressignificação da vida dessas pessoas mais simples. E eles conseguem entender São Francisco como aquele jovem de simples que tornou-se um grande santo. As pessoas que passam em Canindé percebem que a experiência humilde de alguns devotos devem ser relidas. Quando nós falamos, por exemplo, alguns acham que exageram na penitência. O que para nós é sofrimento, penitência, para eles é superação. Quando você encontra alguém de joelhos, meio-dia subindo aqueles degraus de joelhos, e você vê assim, quanto sofrimento, o joelho está sangrando, olha o aspecto de dor dele. Quando você olha para ele, está feliz, transbordando uma alegria, uma experiência profundamente mística que você não consegue entender, quando ele diz, eu assim, agora eu estou realizado. Não há promessas. Uma coisa que eu digo nesse livro, nessa experiência, não há promessas. Em Canindé, a experiência que você vê não é de promessas. A experiência é de relacionamento afetivo. Promessa, um acordo, quando eu digo, se você me oferecer isso, eu te ofereço aquilo. E os romeiros vão muito mais além. O amor eleva esse sentimento a uma relação de intimidade. Eles fazem muito além. Se eles iam entrar na igreja de joelhos, eles vão fazer isso, além disso, acendem uma vela, além disso, fazem outras orações, fazem caridade, eles fazem muito mais coisas que não estão no combinado, porque é uma relação maior aí. O que se vê em Canindé? Muita experiência de amor. É uma experiência muito única. Por isso que Canindé é considerado o maior santuário hoje, franciscano vivo mesmo do mundo. Em Assis, nós temos muitos turistas, e somam mais de 3 milhões. Mas em Canindé, nós temos muito mais devotos, que não é somente o turismo, mas sim uma relação afetiva, e que eles expressam nos esvotos. Esvotos não é um sinal de um cumprimento de uma promessa, mas é o retrato deste santo vivo. No santo vivo, eles dizem como é que ele é, e como ele o encontrou. Por exemplo, se você vai ver lá naquelas maquetes do Santo Vivo, lá em Canindé, muitos braços, muitas pernas, você vai dizer, não, ele foi um milagre de uma cura de um braço, de uma cura de uma perna. São os ex-votos. Os ex-votos, no caso, né? Mas você vai ver que é muito maior do que isso. Ele não diz apenas que foi curado de um braço ou de uma perna. Ele também está dizendo que os médicos, as entidades de saúde não estão atendendo adequadamente essas pessoas que tanto necessitam. E que não foram os médicos que curaram, que colocaram eles de volta à sociedade, mas foi o santo. O que é o santo? É uma forma de dizer que eu, com os meus esforços, fui além do normal, do imanente, é o transcendente. É algo que uma força que me fez buscar, que eu superei. Aquela casinha de maquete ali está dizendo o seguinte, né, que esses políticos de campanha que prometem e não fazem, eu consegui a casa por São Francisco, ou seja, os meus esforços, a minha batalha com os amigos, eu consegui superar. Então, é falar de si. Existe uma mensagem muito enigmática nesses gestos, desses devotos. Muito interessante. Sua observação é perfeitíssima. Foi muito interessante. Você criou essa admiração por São Francisco diante de qual fato religioso, cultural ou psicológico? Religioso. Eu ia ser padre. Durante um bom tempo, eu estive no seminário. E a minha experiência de São Francisco foi quando eu estava ainda num trabalho, eu dizia assim, olha, eu quero ser padre, mas não tenho coragem de sair do trabalho, já que minha fonte em casa de renda é a única,
somos uma família grande, meu pai estava na época desempregado, e eu não poderia fazer isso. Disse, se o senhor quer que eu seja padre, então deu um jeitinho aí. E eu trabalhava numa empresa que foi crescendo cada vez mais, até que o nosso concorrente nos comprou e nos extinguiu. E todos nós fomos aí convidados a sair. Eu entendi isso como sendo a minha resposta. Então, eu liguei para o primeiro número que me veio na época do catálogo, né, do telefônico. Eu liguei para um convento que eu vi, e era um convento franciscano. E o frade que me atendeu, ele com muita passividade disse, paz e bem, que é uma saudação franciscana. Eu fiquei em silêncio, eu fiquei sem voz, eu não sabia o que dizer. E ele também ficou me ouvindo no silêncio. E disse para mim, que São Francisco te abençoe sempre. E desligou o telefone. Isso marcou muito a minha vida. Eu entrei no seminário, fiz todos os estudos, mas consegui uma esposa maravilhosa e hoje tenho 2 filhos maravilhosos, há 25 anos de casado, e estou muito feliz. E São Francisco marcou até hoje minha vida. Muito interessante a sua história. É pena que eu estou rouco, mas eu vou continuar nessa entrevista. Pai, eu queria só fazer uma observação. Claro Sim. que hoje é dia de São Francisco. O povo é história. Há 80 anos, a notícia. Canidé, a concorrência de romeiros no período dos festejos de São Francisco foi extraordinária nesta cidade. Nos últimos dias, as pensões deixaram de receber hóspedes por falta de acomodações. Casas particulares, por 2 dias, foram alugadas na média de 100 a 200 cruzeiros, diversamente do que aconteceu no ano passado. Isso é uma informação do jornal O Povo de 1943. Interessante. Interessantíssimo. Né? Eu quero só alertar. Nesse tempo, eu já lia o jornal O Povo. Interessante, né? Eu tinha 8 anos de idade e ficava perto de um muro que não existe mais, sentado no chão, esperando a distribuição, porque meu pai era assinante. Aí o cidadão via, sabia que era eu, me entregava o jornal. Eu ia correndo para ler a página esportiva. Tinha 8 anos de idade. Impressionante isso, né? Ótimo, pai. A entrevista está muito gostosa, muito boa, mas nós temos aí o Tony Ferreira e o Mário Antônio. O Mário está na marca do pênalti aí. Então vamos com o Mário. Mas eu quero perguntar a ele qual, na sua concepção histórica, eu estou vendo que é um homem culto e religioso, eu quero saber se há alguma figura no Vaticano, na crença católica, que possa superar São Francisco de Assis. É uma pergunta bastante difícil de responder, mas São Francisco ele é considerado o santo que teve maior intimidade com Jesus. É tanto que ele é chamado de Pai Seráfico. É um anjo, um serafim, que teve uma experiência muito grande de Jesus. Fala-se que São Francisco teve uma experiência profundamente mística quando apareceu Jesus em forma de anjo e o abraçou. E quando o abraçou, deixou nele impressas nele as marcas dos estigmas, as marcas de Jesus crucificado, que são nas mãos, no peito e nos pés. Então, isso revela que Francisco é a continuidade da missão, da paixão do próprio Jesus. Isso é lindo. Exato. Isso é muito bonito. Então ele é único. Ele é único. Muito bem. Agora, eu acho o
quadro municipal de Canindé satisfaz a essa fé imensa que a gente sente quando entra em Canindé? Você sente um clima de fé, de contrição, de respeito, principalmente quando olha as imagens, olha as igrejas, ouve os padres. Como você me fala sobre isso? Bom, Canindé, ela se prepara, se organiza para esse grande evento. Normalmente acontece de 24 de setembro a 4 de outubro. Este grande evento que, em média, leva por ano, contando sobretudo nesse momento, 2 milhões de pessoas. É muita gente. Então, o município inteiro, como também os devotos e vários movimentos sociais e os próprios franciscanos, se organizam para melhor acolher e receber todos os devotos. Há uma participação realmente em conjunto. Nisso aí temos que admitir. E funciona muito bem. Eles se organizam, se preparam durante o ano para possíveis surpresas. E sobre a questão dos espaços e das imagens, em Canindé, uma curiosidade. Em Canindé nós temos 3 imagens que são marcantes. A primeira imagem, que eles chamam de São Francisquinho, é uma imagem pequena, que sua origem é ainda misteriosa, não se sabe como foi que ela surgiu ou quando. Mas é uma imagem simples que era conduzida no final da Romaria em ocasiões solenes. Existe uma outra imagem que veio de Portugal. Essa já é revestida, é maior, mede mais de 1 metro, e revestida com pedras preciosas, tem ouro. É uma imagem muito mais bonita, muito mais ao estilo europeu. E existe uma terceira imagem conhecida, que é a estátua, que por sinal é um pouquinho maior do que a imagem do Cristo Redentor, contando com o pedestal. Ela tem 30 metros e 25, se não me engano, de altura com a base. Então, essa é a homenagem mais recente, não é? Exatamente, a imagem que foi feita recentemente está lá. O que é curioso, Marcelo, é que os romeiros dizem o seguinte: aquela imagem pequenininha ali, que é de barro, aquela que é simples, retrata a nossa fé. Aquela outra imagem, a maiorzinha, que tem ouro e prata, retrata a fé da igreja. E aquela de cimento lá, aquela bem grande, aquela de concreto, é a fé dos políticos. Então eles conseguem fazer essa experiência. É uma riqueza. Eu não sabia dessa Essa estátua que representa a fé dos políticos, né? Ela é muito visitada. Muito. Eu, quando vou a Canindé, sempre passo lá, minha mulher e eu, a Esther, e inevitavelmente, se a gente for a Canindé, a gente passa pela igreja, pelos ex-votos e lá pela estátua, né? O que me impressiona é que sempre tem centenas de pessoas próximas à estátua, alguns trabalhando, fotógrafos, e cicerones, aquela coisa toda, e fiéis. Verdade. Mas a fé é impressionante. Eu pergunto ao nosso entrevistado se ele conhece a fé in loco de Juazeiro do Norte, no mesmo São Francisco. Sim, já conheço e já estive lá algumas vezes. Muitos devotos do São Francisco depois passam para Canindé. Então eles ficam fazendo essa peregrinação de um para o outro. Eu vou falar peregrinação porque há uma diferença, na verdade, entre romaria e peregrinação. Embora a gente fale normalmente, mas a própria etimologia já fala. Esse romeiro é aquele que vai a Roma ou vai a um lugar sagrado. E peregrino, de peregre, né, é uma experiência de estrangeiro, externo. Então, nós podemos dizer que o peregrino é aquele que peregrina externo, ou seja, de fora para dentro,
de si, e o romeiro, ele sai para o lugar sagrado, ou seja, o romeiro é o que peregrina de dentro para fora, e o peregrino de fora para dentro, ou seja, o peregrino, ele faz uma experiência muito profunda interior. Então, em Juazeiro, muitos peregrinos, não somente devotos do Padre Cícero, mas também peregrinos, vêm para Canindé, experimentam a fé dos romeiros de Canindé e vice-versa. Em Juazeiro também se tem uma história de Padre Cícero que está vivo. Tem até uma canção do Luiz Gonzaga, né? Padre Cícero apareceu no horto, não morreu, está vivo. Só que a experiência de vivacidade do Padre Cícero é uma experiência que remete ao personagem histórico Padre Cícero. Como você vai para outras experiências de fé, sempre remete ao personagem histórico. Nossa Senhora apareceu em tais lugares, tal santo, sempre voltando-se para o histórico. Em Canindé, não. A experiência do santo vivo não fala do personagem histórico, fala da pessoa. Fala está lá. Ela está lá e ele fala de si, não do outro. Entendi. Esse que é o singular de Canindé. Eu vou chamar você para voltar no dia que eu gostei muito. Pronto. Vamos terminando essa etapa, agradecendo a todos e voltaremos amanhã, se Deus quiser. Tchau, Brasil. Até amanhã.